Chegamos ao ápice do mundo livre. Teremos os debatedores aqui que vão explorar os impactos da perda de liberdade e os atuais conflitos globais. O impacto econômico das guerras, as liberdades individuais, o autoritarismo e a importância do diálogo. Olha, vai ser uma reflexão sobre o estado atual das liberdades no mundo. Esse painel conta com a participação de Hélio Beltrão. Hélio Beltrão é presidente do Instituto Mises Brasil e fundador do Instituto Millennium, comentarista da CNN, possui MBA pela Columbia University e teve uma carreira executiva no Banco Garantia, referência do liberalismo brasileiro, foi fundamental para seu avanço na sociedade e na política. Fernando Ulrich, sócio da Liberta Investimentos, com mais de 21 anos de experiência em finanças corporativas e investimentos. Mestre em Economia da Escola Austríaca pela URJC da Espanha e administrador pela PUC-RS. Passagens pelos grupos XP Inc., ThyssenKrupp e Banco Indusval e Partners. Ex-conselheiro da Casa da Moeda do Brasil e conselheiro do Instituto Mises Brasil. Autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital, mantém um canal no YouTube com mais de 600 mil inscritos e 2 milhões de visualizações mensais, abordando toda semana temas sobre economia, mercados e investimentos. Sejam todos bem-vindos. Olha, e lembro também, está aqui o nosso QR Code, vai aparecer, já está aqui nas nossas telas para vocês enviarem as perguntas, os questionamentos que podem ser lidos aqui ao final desse painel. Vou chamar aqui para subir ao palco o diretor do Fórum da Liberdade de Relações Institucionais do IEE, Eduardo Dinon, para mediar esse painel. Eduardo. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar aqui apresentando, após a fala do professor Roque, o painel dos impactos geopolíticos dos atuais conflitos. Um tema extremamente importante e que está em voga em nosso momento atual. Hoje, o impacto das guerras está influenciando diretamente nas liberdades individuais. Será que chegamos ao ápice do mundo livre? Teremos mais guerras? Qual o impacto econômico desses conflitos no Brasil e no mundo? Vamos analisar a regressão dos direitos individuais durante período de conflito e perante medidas de confinamento, além dos desafios impostos pelo autoritarismo e a falta de diálogo. Na geopolítica mundial, a luta pela liberdade é uma constante. Enquanto as nações competem por recursos e influência, os direitos individuais, muitas vezes, se tornam moeda de barganha. Regimes autoritários reprimem oposições, enquanto governos democráticos enfrentam desafios internos e externos para defender as liberdades civis. Essa batalha por liberdade molda alianças, conflitos e política em todo o mundo, impactando diretamente a vida de milhões de pessoas. Em um mundo cada vez mais interconectado, defender e promover a liberdade se torna não apenas uma questão de princípios, mas também uma necessidade para garantir a estabilidade e o progresso global. Convidamos todos a refletir sobre como esses elementos moldam nossas sociedades e o que podemos aprender para promover um futuro mais livre. É com muita satisfação que chamo ao palco 3 grandes especialistas para debater esse assunto. Um deles, o Alexander, que estaria aqui conosco, mas, por conta da guerra na Ucrânia e a lei marcial imposta, não pôde estar presente. Ele enviou um vídeo para falar de sua experiência. Ele é um empresário ucraniano que largou seus afazeres empresariais para defender seu país como sniper do exército ucraniano. Na luta contra o ataque de um regime totalitário, hoje, ele tem um recado para nós. Dear guests,
My name is Alexander Nosachenko, and I had the privilege to be invited to speak at this conference today. I was invited by a close friend of mine, Leonardo Fracao, for whom I have big respect. Unfortunately, I was not able to travel outside of Ukraine now to come to Porto Alegre to take part in this conference and to meet all of you in person. The reality is that the Russian war of aggression stole the freedom of choice for Ukrainians and thus significantly limited our fundamental rights. For over 2 years, since Russia started full-scale war against Ukraine, we, Ukrainians, are not able to enjoy life in peace anymore. Instead, we have to fight against the invaders, fight for a basic right to exist as people, fight for our lives and freedom. Freedom is one of the most important words for Ukrainians. Freedom is in fact the essence of who Ukrainians are and what they value most of all. Our willingness to be part of the free world is exactly the reason why Russia started such a brutal war against us. I came to speak in front of you just as an ordinary Ukrainian, as a father of 2 children, as a husband, as a civilian who was forced to take firearms in my hands to defend my homeland. I admit that the news about war in Ukraine are not catching as much attention anymore as it used to be just 2 years ago when it all started. And I understand why. But this is absolutely abnormal that in 21st century, one country has brutally invaded a peaceful neighboring sovereign country, breaking all existing international laws, and for over 2 years is destroying entire cities, killing civilian population in massive numbers. It is so weird for us Ukrainians to hear questions like, how will Ukraine face this war without further support from other democratic countries? Is negotiation between Russia and Ukraine possible to end the war? Maybe it is better for Ukraine to give up some of its territories, which are already seized by Russia? The truth is very simple. If the free world, for any reason, stops sending military aid to Ukraine now, the war wouldn't stop there. The war wouldn't end. It was Russia that invaded Ukraine. They are killing Ukrainians on Ukrainian territory. If Russia stops killing Ukrainians and leaves our land, the war will end immediately. Russia's president doesn't want to negotiate. He seeks victory, not negotiation. He wants to put a slavery on Ukraine, and he doesn't care how many human lives will be lost to achieve his goal. According to official statements, Brazil is considered to have a neutral position towards Russia's war in Ukraine. But I genuinely believe that it cannot be true. A democratic country like Brazil, which gained its freedom over 200 years ago, just cannot be neutral to any violent invasion, which goal is to put a slavery on a free nation. I just wanted to ask people of Brazil to support Ukraine in our fight for freedom, our fight against tyranny, our fight for our lives. Thank you for your attention. Obrigado, Alexander, pelo vídeo e lamentamos muito que não conseguiste estar aqui conosco. Agora, iremos seguir com o nosso painel. Hélio, por favor, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estava aqui fora com um companheiro que vem aqui há 25 anos, que eu não conhecia. Ele me perguntou, eu já te vejo aqui há muito tempo, quantas vezes você já veio? Eu não tenho a menor ideia. Desde 2006, foi a primeira vez que eu vim como ouvinte, Dr. Jorge. A gente estava fundando o Instituto Milênio
Gustavo Franco, William Ling também, Paulo Weber veio em seguida, e eu fiquei muito surpreso com isso aqui, muito surpreso, impactado. Em 2010 eu ganhei o Prêmio Libertas, que foi o prêmio que mais me trouxe alegria até hoje e orgulho. Por isso eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao IEE, a Fernanda, a diretoria, aos fundadores, William Ling, Rachevski, Malcolm, Dr. Jorge Gerdau, todos os fundadores e todas as diretorias, pelo IEE ser esse farol pela liberdade que tem sido todos esses anos e trazendo tantas palestras maravilhosas para todo mundo. Pessoal, eu estava vendo a palestra do Marcel e ele mencionando as pessoas que foram censuradas no Brasil. E isso me lembrou quando me perguntam o que eu estou achando da CNN, com tanto esquerdista, e eu tendo que debater com essas pessoas. Eu falo, olha, eu não posso reclamar. Eles falam, pô, Hélio, mas tanto esquerdista? Não, eu quero dizer que eu não posso reclamar mesmo. No Brasil está difícil, não é? Obviamente, não tem nada a ver com a CNN, tem a ver com o tamanho do Estado e da intervenção, e que o poder é tão forte que se você abre a boca para criticar, você pode realmente ser preso. Então, tem consequências, gente liga, né, de Brasília, e a coisa não é fácil. Vamos lá nesse tema, que eu nunca falei aqui, sobre geopolítica, não é a minha área de especialidade, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. O professor Roque estava falando, como pode, né? As pessoas achavam que a globalização, né, essa era a crença, a globalização, esse comércio, né, isso vai trazer uma certa uniformização da cultura no mundo, um ganha-ganha, então todos vamos viver nesse comércio e, portanto, vai haver paz, uma cultura que converge e etc. E agora a gente está vendo essas guerras do século XXI. O que ocorre? Por que acontece isso? Acontece que existe algo chamado civilização. E a nossa civilização é a civilização ocidental. Há outras civilizações, e quem viaja bastante sabe disso, que tem outros valores, outra cultura completamente diferente. O que eu estou chamando de Ocidente? Estou chamando, grosso modo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Israel e América Latina também, com toda a esculhambação. Estamos muito impregnados na cultura ocidental. E o que é isso, pessoal? É uma vasta e complexa tradição, uma herança de valores judaico-cristãos, greco-romanos, que vem desde lá de trás. É uma tradição que vem da Torá, né, do Antigo Testamento, passa por Aristóteles, Platão, passa pelo Novo Testamento, passa por Hipátia, por Cícero, Ésquilo, Hildegard von Bingen, Agostinho, Aquino, Shakespeare, Machado de Assis, Princesa Isabel. É uma tradição que une a gente por certos valores. Há milênios o que existe, na verdade, é uma guerra. É uma guerra, de um lado, pelo poder central, pela tirania, e do outro lado, indivíduos. São senhores pecuaristas de gado humano, de um lado, e do outro lado somos nós, em busca dos nossos ideais de autorrealização. Essa guerra é de milênios. E ainda não acabou, e não vai acabar tão cedo. Mas o Ocidente foi o primeiro que se levantou contra esse rebanho humano, contra esse tipo de escravidão humana que sempre existiu. A gente ainda vive em outro formato, no formato democrático, né? No formato que se pode tirar 40% de impostos seus, você se submeter a toda essa regulamentação absurda, manicômio de tributário e regulações, etc. Lá na Torá, no Antigo Testamento, esses valores já estavam lá. Noções arraigadas de justiça na Torá.
o tal rule of law, o Estado de Direito. Isso estava lá, estava lá. O que mais estava? Livre-arbítrio, que o professor Benegas Lynch ontem ressaltou para a gente aqui. Livre-arbítrio por quê? Porque a coerção não permite escolhas legítimas das pessoas. Então você precisa ter livre-arbítrio, você precisa ter liberdade, porque com a coação isso não permite o livre-arbítrio. Então a liberdade é derivada disso. A resistência contra a tirania. O povo judeu fugindo da tirania do faraó egípcio e com toda essa memória de resistência, né, proteção aos vulneráveis, tudo isso estava lá desde o início e veio sendo depurado e melhorado e desenvolvido por todos esses gigantes ao longo de milênios. Isso é o que a gente chama no liberalismo de vida, liberdade e propriedade. E é por isso que a gente não pode esquecer dessa tradição. Porque o que a gente defende, vida, liberdade e propriedade, depende de um sistema que permite que a gente exerça essa liberdade de expressão, possa defender esses valores, que não tem em muitos lugares do mundo. E estamos agora vendo o ataque ao Ocidente, o ataque à civilização ocidental, o ataque aos valores que nós defendemos. De novo, com toda a esculhambação, a gente ainda aqui fala, isso aqui está violando a nossa Constituição, não aceitamos isso, etc. Nós vivemos nessa tradição. Esse ataque é por dentro e por fora. O que eu quero dizer com isso? Por dentro, por essa filosofia marxista, ou como Maltach falou aqui, neomarxista, identitária, de divisão de classes, baseado em inveja, em ressentimento, em revanche, contra quem tem mais mérito, contra o outro que é diferente, que precisa ser percebido como opressor, gerando um conflito interno que faz com que a maior parte das pessoas, principalmente da juventude, passe a criticar o nosso sistema ocidental. Não tem orgulho de participar do nosso sistema. Critique, tenha sentimento de culpa, inclusive, culpa passada, culpa presente. E aí essa revolta começa a solapar as bases internas do nosso sistema. Do lado... um pequeno ponto. Daí vem a origem esquerdista do antissemitismo que a gente está vendo hoje. Eu estava falando ontem com o meu amigo Ricardo Sonderman que eu estou vendo certos judeus de esquerda tomando um susto. Porque eles achavam que eles eram os oprimidos. Os judeus sempre foram o povo mais oprimido de todos os tempos. Mas agora eles são percebidos como opressores porque estão dentro de uma narrativa esquerdista, marxista, neomarxista, em que eles são os opressores por definição, por serem meritosos, são 0,2% da população do mundo e 20% a 25% dos prêmios Nobel são concedidos a judeus. Então eles são opressores. – 85% das resoluções da ONU são contra um pequeno país chamado Israel. Só esse número já demonstra o nível de perseguição contra Israel e contra, por tabela, contra os valores ocidentais, porque Israel, ele, diferentemente de nós aqui nas Américas, que estamos protegidos pelos oceanos, Israel está cercado de outras civilizações inimigas desses valores. E luta sozinho, inclusive na ONU. Como o professor Roque falou, não adianta 10 países votando para condenar, basta um deles, que estão lá no Conselho de Segurança, para vetar. Não. Brasil neutro com a invasão da Rússia. Já vou falar de Brasil. Mas agora eu quero falar sobre a invasão por fora. A invasão por fora é também perigosa. O exemplo da Inglaterra eu acho que ilustra. Historicamente, os ingleses sempre foram invadidos, ou tentaram invadir. Os romanos invadiram a Inglaterra. Os anglo-saxões no século V invadiram a Inglaterra. Os vikings no século IX e X invadiram a Inglaterra. Os normandos em seguida invadiram a Inglaterra. Os franceses, Napoleão,
né, tentou invadir a Inglaterra, Hitler tentou invadir a Inglaterra. Eles estão acostumados com tentativas e invasões bélicas, só que hoje a invasão não é mais bélica, é invasão cultural, ideológica ou por imigração, ilegal, normalmente. Então, quando eles viram que dentro da União Europeia as pessoas com valores completamente contrários ao deles podiam entrar pelo sul da Europa e sair andando livremente e entrar na Inglaterra, eles falaram, o que eu estou fazendo dentro desse sistema? Porque a democracia tem um problema grave. A maioria consegue votar e trocar todas as regras. A gente tem o nosso sistema porque a gente tem o nosso povo, assim como os Estados Unidos têm. Como eu estava falando com o meu amigo Ricardo Gomes, que ele me sugeriu isso, exatamente. Se você trocar todo o povo do Brasil hoje por, sei lá, chineses ou russos, de que vai adiantar a Constituição que o presidente Temer estava falando ontem que segura as pontas? De que vai adiantar as nossas regras? Nada. Em 10 minutos mudam-se todas as regras e se adotam novas condições. Então, a gente tem que levar em conta, se a gente quer proteger vida, liberdade e propriedade, a gente tem que levar em conta esse tipo de arma. Quem viu aquele seriado Wild Wild Country, que fala do Osho, do Bhagwan, que vai para os Estados Unidos para tentar ter liberdade de expressão, começa a ter problema com a cidade vizinha e eles tentam fazer um takeover democrático pelo voto da cidade vizinha para não ter mais problema. Não vou contar o resto, mas esse tipo de coisa acontece. A Sharia é incompatível com os valores ocidentais. Pensa nos gays, pensa nas mulheres, pensa nos direitos dos católicos num país com Sharia. Como pode ser compatível com os nossos valores? É absolutamente incompatível. Chegamos finalmente no Brasil. No Brasil, está havendo essa deterioração por dentro, que está nos deteriorando, né? E quando deteriora por dentro, como eu mencionei, se solapa as bases e é o que acontece. Quando cai Roma lá atrás, caiu porque a deturpação, a corrupção interna já estava tão violenta que eles enfraqueceram. Depois Constantinopla caiu assim. E o Brasil e todos os países do Ocidente estão sofrendo com esse ataque marxista. Mas o Lula não está conseguindo isso, né? O sniper ucraniano, o Alexander, acabou de mencionar como pode o Brasil ficar neutro com a invasão da Rússia à Ucrânia. O que o Lula está fazendo? Já que ele não consegue ganhar aqui dentro, passar pelo Congresso, pelo Rogério Marinho, pelo Marcel, por todos os outros aqui, ele vai se aliar ao que o professor Roque estava chamando de potências revisionistas, o eixo da ditadura, Rússia, China, Irã, Venezuela. Esse eixo é o eixo que o Lula escolheu, para jogar o Brasil no braço desse eixo. Por isso que nós não entramos na OCDE, depois de todo o trabalho do ministro Paulo Guedes. Paulo Webel está aqui, que estava lá também, fez todo esse trabalho, Gustavo N, para colocar o Brasil na OCDE. Entrou o Lula, não vamos entrar no clube dos países ocidentais, de melhores práticas. Não, nós vamos fazer os BRICS, que é um apanhado que veio só de uma sigla lá de trás. Vamos fazer esse grupo de BRICS, botar para dentro esse eixo da ditadura, e fazer esse confronto, chame de norte e sul, leste e oeste, mas no fundo é anti-ocidente. Vamos fazer isso com o Brasil, vamos igualar um grupo terrorista, Hamas, a Israel, para poder fazer esse jogo. Vamos elogiar só os palestinos e passar o dia inteiro reclamando de Israel. É fazer esse jogo. O Lula, então, ele migrou de ser o cara do Putin. Quem estava por aí em 2008 se lembra quando ele se encontrou no G7 com o Obama falou, o Lula é o cara, não sei o quê. Agora ele é o cara do Putin. O Lula virou o fantoche do Putin. É isso que o Brasil está sendo carregado para isso. Agora, isso tem um custo grande que o Lula está começando a entender. A popularidade dele despencou. E por que despencou? Quando você vai depurar os dados e ver aonde despencou, principalmente, despencou em todos os segmentos, mas aonde mais despencou? Entre os evangélicos. Por quê? Porque entre os religiosos brasileiros, os evangélicos são os que mais se dedicam ao Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, você entende o papel de Israel.
um enorme respeito que os evangélicos têm de Israel, muito antes da criação do Estado de Israel, em 1948. É uma história de 5.000 anos. É uma história que está ligada a cada um de nós internamente. E por isso que o Lula perde tanta popularidade. Ele não entende as raízes profundas ocidentais que a gente tem. Aliás, falando no povo judeu, eu tive o prazer de publicar o livro da professora Anita Novinsky, A Luta em Glória do Padre Antônio Vieira, mas o livro seminal dela foi Os Judeus que Criaram o Brasil. A gente não tem noção, mas aqueles judeus que foram obrigados a se converter lá na Europa, viraram os cristãos novos, os marranos, etc., construíram grande parte do Brasil. Esse livro é absolutamente sensacional. Portanto, pessoal, meu tempo já está esgotado, mas eu queria dizer que não adianta, presidente Lula, você não vai ganhar essa guerra, porque o povo brasileiro sabe muito bem a sua identidade e sabe defender a sua liberdade. Obrigado, pessoal. Fernando, por favor, fique à vontade. Boa tarde. É um enorme prazer estar mais uma vez aqui no Fórum da Liberdade. Eu queria, na figura da Fernanda, também parabenizar ela, todos os associados do IAE, apoiadores, fundadores, porque é simplesmente espetacular a gente presenciar agora a plateia cheia e fazendo recorde ainda, impressionante. Então, muito bacana. Parabéns por mais um Fórum da Liberdade. Esse é o meu 23º como associado, e associado agora honorário, porque o meu 24º, o primeiro, lá em 2010, foi apenas como um convidado ou pagante. Eu, na época, fazia mestrado em Economia da Escola Austríaca e vim passar a Páscoa no Brasil. O mestrado foi na Espanha, em Madrid. E vim passar a Páscoa no Brasil e eu confesso que eu nem sabia direito o que era o IAE, muito menos o que era o Fórum da Liberdade. Mas me disseram que tinha esse evento aqui em Porto Alegre, já que eu estava na Páscoa. Bom, vou lá conhecer, ver sobre o que vão falar no Fórum da Liberdade. E fui surpreendido porque o tema, então, era As 6 Lições, o famoso livro do Ludwig von Mises. E quando entrei aqui no pavilhão da PUC, junto com o Tom Moods, grande libertário Tom Moods, eu vi frases de Mises, citações penduradas no teto, eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu tinha a expectativa que eu voltaria para o Brasil, para Porto Alegre, e teria uma vida intelectual solitária. Mal sabia que aqui tínhamos um grande celeiro de liberais e libertários. Então, parabéns mais uma vez. Mas eu costumo abordar o tema de liberdade e de política e geopolítica pelos assuntos que me são mais caros, que normalmente têm a ver com o nosso dinheiro, com as finanças, com o sistema financeiro. E a gente está vendo hoje em dia algumas transformações que a geopolítica, especialmente, está acelerando e que estavam bem mais distantes no tempo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, porque a gente está testemunhando em tempo real a decadência do atual padrão monetário. Esse sistema de papel moeda inconversível, ele está com os dias contados. Mas isso é uma boa notícia. Só que esse é um processo histórico que vai se desenrolar ao longo de anos, décadas, talvez séculos. E da mesma forma que o mundo viu a transição do dinheiro mercadoria para os metais preciosos, primeiro prata, depois ouro, e também com as moedas de reserva, hoje o dólar, antes a libra esterlina, antes ainda o florim holandês, a gente também vai testemunhar, possivelmente, a transição de volta para um dinheiro livre do controle estatal. E esse processo, essa transição, já está começando, e é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês hoje. Mas, claro, a gente precisa fazer algum recapitulado breve da história financeira recente, porque quando a gente analisa os eventos ao longo da evolução monetária das finanças, o que a gente percebe é que há uma constante violação dos direitos de propriedade dos cidadãos, em que há pouca liberdade para inovar, ou ela é desincentivada, ou ela é proibida. E isso aconteceu ao longo de toda a história, especialmente no século XVIII, XIX e XX.
Mas aconteceu também em países desenvolvidos, como a própria Inglaterra. Era constante os eventos chamados de restrições, quando aos bancos eram concedidos privilégios para não honrarem com as suas obrigações. Os cidadãos iam até os bancos, como temos aqui na imagem, para sacar o seu dinheiro, que na época era a mercadoria, prata ou ouro, mas o banco tinha o direito de não cumprir com a sua obrigação. Essa era a chamada restrição, e o cidadão era obrigado a usar aquela nota do banco, não podia restituir em espécie. Isso aconteceu em várias instâncias ao longo do século XVIII e XIX. O que culminou finalmente no início do século XX, depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial, num evento traumático para os americanos, e quem diria isso nos Estados Unidos, que foi a Ordem Executiva 6102, de 5 de abril de 1933, do presidente da época, Franklin Delano Roosevelt. E essa ordem executiva obrigava todo cidadão americano a entregar para o governo todas as suas moedas, lingotes, barras de ouro ou certificados de ouro, e quem não o fizesse correria a pena de detenção até 10 anos, ou então multa de $10 mil, que seria equivalente hoje a cerca de $250 mil. Isso na terra Land of the Free, Home of the Brave, 1933. Avançando um pouco mais, aí já no finzinho da Segunda Guerra Mundial, americanos já não podiam mais transacionar com ouro, estava proibido, e vários países seguiram com o mesmo sistema e com leis restritivas, o próprio Brasil. Mas no fim da Segunda Guerra Mundial, os países aliados se encontraram em New Hampshire, em Bretton Woods, para acordar um novo sistema e restabelecer a estabilidade monetária, porque aquele mundo que vivíamos, que era um caos de taxas de câmbio flutuantes e muita instabilidade, era indesejável, então havia um consenso que aquilo precisava acabar. E o sistema que acordaram então foi o chamado Acordo de Bretton Woods, que definiu o dólar como uma moeda central do sistema, ao torno do qual todas as demais orbitariam, mas o dólar definido a uma paridade de $35 por onça Troy. Esse era o preço do ouro, a paridade do dólar em relação ao ouro. Mas claro que esse grande privilégio, o mundo aceitando dólares como se ouro fosse, fez com que o Federal Reserve, o governo americano, inundasse o mundo com dólares. E logo o restante do planeta percebeu que essa moeda, aquela paridade, $35 por onça Troy, aquilo não seria mantido. E começaram a solicitar resgate. Os Estados Unidos sofreram uma corrida bancária, até que em 15 de agosto de 1971, Richard Nixon anunciou ao vivo, para surpresa do mundo todo e unilateralmente, o fim desse sistema. Esse era um calote americano, porque decretava o fim da conversibilidade do dólar em ouro. E desde então nós vivemos essa era do papel moeda inconversível, e pela primeira vez o mundo inteiro vivendo nesse sistema em que não há mais nenhuma âncora, nenhuma referência nesse metal precioso, que foi a base do sistema monetário por tantas décadas. Esse sistema, então, que vigora até hoje, aqui temos uma breve linha do tempo, do século passado, mas que, felizmente, ao longo da última década, e graças a anos ou décadas de pesquisa em dinheiro eletrônico, em sistemas de computação, em redes distribuídas, finalmente, em 2008, foi anunciado um sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto chamado Bitcoin, pelo seu até hoje desconhecido autor Satoshi Nakamoto. E eu coloco as duas linhas do tempo paralelamente, porque de fato é o que acontece. Na linha do tempo superior é o dinheiro estatal, onde não há liberdade para inovar, onde os direitos são violados, os direitos dos cidadãos. E na linha de baixo, um sistema paralelo que começa a nascer em 2008, quando foi anunciado, e é um sistema livre e voluntário, a antítese do sistema atual vigente. Felizmente, eu consigo dar essa palestra 10 anos depois de eu ter publicado meu livro Bitcoin, a Moeda na Era Digital, publicado pelo Mises Brasil, hoje LVM Editora, porque se eu tivesse falado isso, que esse é um possível sistema para o século XXI, se eu tivesse falado em 2014, certamente me conduziriam para o manicômio mais próximo aqui da cidade. Mas hoje, depois de tudo que a gente viu acontecer, como o sistema evoluiu, como a adoção vem sendo crescente,
acho que pelo menos vocês podem ter um pouco menos de ceticismo e admitir como possibilidade que essa é uma alternativa real para o século XXI. Mas o que é o Bitcoin? É um sistema que não tem uma autoridade central. É um sistema descentralizado, voluntário, mas em que há uma constante auditoria o tempo inteiro, de forma voluntária, pelos indivíduos. É o primeiro ativo realmente digital. Satoshi Nakamoto conseguiu replicar a escassez do mundo físico, agora no mundo digital. É um sistema à prova de colors e assemelhados. Confisco não é possível. Então, é um sistema que realmente confere ao cidadão que é livre para usá-lo, ampla liberdade e independência financeira. E eu não estou falando aqui de preço de cotação de mercado, eu estou falando da propriedade essencial, a liberdade monetária que o Bitcoin provê. Mas claro que as empresas viram o potencial de um dinheiro eletrônico e logo surgiram algumas ideias, como a do seu Mark Zuckerberg, liderada pelo Facebook à época, chamada de Libra, que era para ser um consórcio de empresas, várias grandes empresas do mundo, para fazer uma criptomoeda privada que seria lastreada numa cesta de moedas nacionais. Claramente, isso era uma afronta para os bancos centrais, especialmente, imagine o Banco Central do Brasil, imaginar que um brasileiro poderia ter uma Libra lastreada em dólar, euro, iene. Pô, eu preferia ter meu saldo em Libra e não em real. Então, isso era uma afronta à soberania monetária e vários bancos centrais. E logo essa ideia foi proibida de perdurar e hoje a Libra nem existe mais. Mas essa ideia fez os bancos centrais acelerarem a sua resposta, a sua reação ao Bitcoin e até a própria Libra. E aí que nasceram as famosas, primeiro ainda como ideia, CBDC. Se alguém nunca ouviu essa sigla, significa Central Bank Digital Currencies, ou moeda digital de banco central, que é a antítese do Bitcoin, porque ela é centralizada e ela proveria ao Banco Central o controle praticamente absoluto do seu dinheiro. Essa ideia em muitos países ocidentais democráticos, livres, por enquanto está ainda no campo conceitual, como pesquisa, e não como uma implementação na prática. No Brasil, no entanto, nós temos um embrião do que seria uma moeda digital de Banco Central, e ela se chama Drex, ou Real Digital. Alguém aqui tem medo do Drex? Hoje, o Drex, eu diria que ele é inofensivo, porque a gente precisa distinguir entre o que é uma CBDC, moeda digital de Banco Central, de atacado e de varejo. Essa moeda que eu digo que é a antítese do Bitcoin, de uma moeda livre, é a chamada CBDC do varejo, em que cada cidadão teria uma conta plugada no próprio Banco Central. Então, a minha carteira digital do meu telefone está plugada no Banco Central. Esse seria o pior regime em termos de ameaça às liberdades individuais. Hoje, a CBDC do Banco Central não é isso. O Drex é a chamada CBDC de atacado. É mais o dinheiro dos bancos no Banco Central para otimizar o mercado de capitais e não seria a conexão do cidadão diretamente com o Bacen. Hoje, não é isso. Mas, futuramente, o projeto pode ser alterado e aí sim se tornar um grande monstrengo, ou como eu digo, que é a junção de várias ideias que são nocivas às liberdades, como, por exemplo, as ideias inflacionistas do financista escocês John Law, no canto superior esquerdo, ou então as ideias de estímulo à atividade econômica do Keynes, ou ideias de redistribuição forçada de riqueza de Marx, ou então monitoramento de plataformas como o Zuckerberg, o Facebook, o grande Big Brother, 1984, ou então as ideias do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, para limitar a sua pegada de carbono por meio do sistema financeiro. Uma CBDC seria a reunião de todas essas ideias, portanto, seria possivelmente um dispositivo totalitário. E é por isso que países como a China são aqueles que avançaram mais na direção de uma CBDC, já tem um piloto rodando na China, e lá é esse sistema da CBDC de varejo, onde o cidadão está plugado no Banco Central. E claro que um sistema como esse provê amplo poder para o governo fazer basicamente o que quiser.
de políticas monetárias heterodoxas, de estímulo a gastar o seu dinheiro, a confiscar o seu dinheiro, a monitorar o seu gasto, a impedir que você gaste como quiser. Esse é o sistema potencial de uma CBDC, e claro que a China, Partido Comunista, vê como um sistema muito interessante para se testar. Mas a geopolítica mais recente, que foi falado do professor Roque, o Hélio também, sobre a guerra da Ucrânia, ela está acelerando algumas mudanças também no sistema monetário atual. Porque depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, os países ocidentais tomaram medidas que já eram até esperadas, de sanções financeiras, mas algumas inéditas. E eu não estou entrando no juízo de valor se isso é correto ou não. A minha análise é entender como isso vai repercutir no nosso sistema financeiro. Quando o Banco Central americano, o governo americano e países da OTAN, do Ocidente, congelam reservas internacionais que são de titularidade da Rússia, isso envia um sinal para todos os demais países que, opa, aquele ativo livre de risco, tesouro americano, não é tão livre de risco assim, porque o Fed pode, na hora que quiser, confiscar, tecnicamente esse poder está lá, ele pode confiscar esse ativo que eu achei que pertencia a mim, mas na verdade não pertence tanto. Então, o que aconteceu na guerra na Ucrânia fez vários países iniciar um processo de diversificação das suas reservas internacionais. Isso já vinha acontecendo especialmente com a Rússia, que se preparou depois que ela praticou essa agressão contra a Ucrânia. Mas não apenas a Rússia, como também China, Índia e até mesmo o Brasil, mas de forma ainda muito, quase simbólica, os países estão voltando novamente ao ouro, a esse ativo milenar de proteção, e não porque eles gostam do ouro e acham que é um bom padrão monetário, mas sim porque eles também desconfiam uns dos outros e sabem que um ativo como o ouro não pode ser inflacionado, e ele pode custodiar por conta própria, e pode transportar para outro país, e sabe que terá aceitação universal. O ouro ainda é esse ativo monetário por excelência, e por isso China e países do BRIC, entre outros, estão diversificando cada vez mais as suas moedas. Mas isso significa uma volta ao padrão ouro? Não, não é uma volta ao padrão ouro. Mas é sim um sinal para o mundo que a diversificação de moedas nacionais é importante porque elas podem ser usadas como armas geopolíticas. E o dólar está sendo assim. Então, os Estados Unidos estão dando um tiro no próprio pé quando realizam esse tipo de medida, porque está minando o seu próprio padrão monetário, a sua própria moeda. Esse é o único gráfico da apresentação, já estou quase acabando, que mostra as reservas totais de bancos centrais em toneladas. Estamos agora em quase 36 mil toneladas, que é mais do que os bancos centrais tinham quando acabou o acordo de Bretton Woods, pouco mais de 50 anos atrás. E por que isso? Porque sabem que é necessário ter um ativo como esse. O problema do ouro é que ele é um ativo físico. O que muitos acreditam que é a sua grande propriedade, eu posso tocar, eu posso ver, eu posso garantir a sua escassez, ele é palpável, é também uma grande inconveniência, porque custodiar, transportar ouro, custa muito dinheiro, é perigoso. Imagina, você tem que minerar ouro, encontrar, minerar, refiná-lo, moldá-lo, aí coloca no caminhão, de volta num cofre, depois tira do cofre, de volta no outro caminhão, talvez num cargueiro para atravessar o oceano e pagar a sua contraparte. Mas, de repente, você pode dizer, não, eu guardo aqui o seu ouro, pode deixar comigo, eu só vou anotar aqui nos meus livros contábeis, não, esse ouro agora pertence à Rússia, eu, China, guardo o ouro da Rússia. O Putin também não quer isso, e nem Xi Jinping. Essa desconfiança, ela é mútua, então é necessária essa transferência física de ouro. E no passado a gente teve alguns casos, esse é o HMS Laurentic, de 1917, que afundou durante a Primeira Guerra Mundial e que estava levando 44 toneladas de ouro. Imagina um navio cargueiro atravessar um oceano infestado de U-boats e outros navios inimigos, simplesmente para fazer um pagamento. Então eu estou mostrando essa tendência mundial para dizer também que a geopolítica vai levar esses países, Rússia, China, entre outros, talvez até o Brasil, Irã, a adotar o Bitcoin, não porque eles acham que é uma moeda bacana e que esse é o dinheiro do futuro e é o dinheiro livre,
mas sim porque é uma tecnologia superior. É um ativo digital, portanto incorpóreo, muito mais fácil de custodiar, com mais segurança, com mais facilidade de transferência. Então, quando o Xi Jinping ou o Putin se der conta, opa, eu posso pagar os meus parceiros e aliados simplesmente por meio da internet, talvez aqui tenha alguma coisa interessante. Então, o Bitcoin é uma espécie de pólvora monetária nesse sentido, e vocês podem ter certeza que se isso acontecer, se é que já não está acontecendo, países como esses adotando, usando o Bitcoin, eles vão fazer isso ao mesmo tempo que proíbem os seus cidadãos de usar o Bitcoin, porque eles sabem de como seria uma arma, e é uma arma contra a intrusão governamental, contra a opressão financeira. Então, eu já queria encerrar, apenas mostrar mais 2 slides ilustrativos. A gente falou muito, a gente discutiu muito aqui hoje sobre limitação do governo, defesa das liberdades individuais, defesa da liberdade de expressão. Quando os americanos, os pais fundadores, imaginaram um novo país, essa ideia de limitação do governo, limitação do poder governamental, era central nos seus textos fundadores. E uma das ferramentas fundamentais para limitar o poder estatal é justamente uma moeda livre. Porque o poder de imprimir dinheiro é um poder gigante demais que ninguém poderia ter. É por meio da impressão de dinheiro que guerras são financiadas, que a hipertrofia do Estado é financiada, e quando se remove essa prerrogativa, é aí que a gente pode ter uma sociedade mais livre. E o Bitcoin representa esse ideal que o Hayek descreveu muito bem, de liberdade monetária, porque é uma sociedade livre e a liberdade de expressão depende de um sistema financeiro livre, depende de uma moeda livre. A gente viu o que aconteceu aqui no Brasil, não preciso repetir, já foram citados vários casos de blogueiros no Twitter, youtubers que foram cerceados, e uma das ferramentas foi justamente a arma financeira. Mas aconteceu também no Canadá. Ano passado, o comboio da liberdade, até pessoas que doaram para esse comboio tiveram suas contas encerradas, simplesmente porque entendiam que era uma causa importante de ser apoiada. Então, sim, uma sociedade livre depende de uma moeda livre. Muito obrigado. Hélio e Fernando, muito obrigado pela explanação inicial. Agora a gente vai para as perguntas da plateia. Eu recebi a primeira aqui, que é do Paulo Giacomelli. O mundo hoje parece estar vivendo um retorno ao clima da Guerra Fria. Mais uma vez tendo o Ocidente representado pelos Estados Unidos, porém com o Oriente desta vez representado por uma união entre China, Rússia, com a China sendo a principal potência econômica. O preocupante disso é que, diferentemente da Guerra Fria, foi encerrada em 91 com a União Soviética, o bloco oriental está mais conectado com o Ocidente e com ampla influência econômica, até em países historicamente que eram alinhados com os Estados Unidos. Diante disso, na opinião de vocês consideram que ter China e Rússia como adversários ideológicos do Ocidente é mais perigoso para as liberdades individuais e econômicas do que era quando tínhamos a União Soviética como adversária? Fique à vontade para começar, Hélio. Se China e Rússia são mais perigosos do que a União Soviética na Guerra Fria? Eu acho que sim, pelo seguinte. China, nos últimos 20 séculos, China e Índia, vou explicar por que eu falei Índia, mas China e Índia foram os maiores PIBs do mundo, exceto nos últimos 2 séculos, por causa do capitalismo, quando o mundo ocidental ficou mais rico e eles perderam a liderança. Agora é apenas a volta à normalidade. China e Índia vão se tornar, e já estão se tornando, os países mais ricos do mundo. Então agora a briga não é com a Índia não vai entrar nessa, mas a China é muito mais poderosa do que era a União Soviética na década de 80, que era um império em ruínas, na verdade, como a gente
já sabia, e o Mises apontou desde a década de 20 que aquilo ia dar errado. A China, ao contrário, está voltando, por força até da sua população, e por força da adoção do capitalismo, a um nível de potência econômica incrível. E com a união com a Rússia, que também é uma potência nuclear, e com todo esse eixo do mal, esse eixo de ditaduras, a ameaça para o Ocidente fica muito mais grave, muito mais grave. E é por isso que o Ocidente precisa entender que os seus valores não podem ser perdidos internamente, porque eles estão usando uma associação com as ideias marxistas, que são ocidentais, né? O marxismo é ocidental, mas justamente para solapar a base do nosso sistema, do sistema americano, do sistema europeu. E aí é que a gente tem que tomar atenção. Se a gente se mantiver com os nossos valores, não vai ter como China dominar o entorno e nos ameaçar, na minha opinião. Obrigado, Hélio. Fernando, por favor. Apenas para agregar, eu concordo, de fato, a China tem muito mais capitalismo e economia de mercado do que tinha a União Soviética. E a potência econômica que ela se tornou hoje é inegável por várias métricas, por mais que eles possam maquiar algumas estatísticas oficiais que a gente sabe bem. Mas a União Soviética, quando colapsou, se revelou o quão frágil era a economia da União Soviética, porque as práticas de sistema livre de preços, sistema de lucros e prejuízos, o próprio empreendedorismo era banido da União Soviética. Isso fez dela uma potência muito menos ameaçadora aos Estados Unidos e ao Ocidente do que hoje é a China. Mas claro que essa conclusão veio a posteriori. Ótimo. Temos mais uma pergunta, que é a do Gustavo Fernandes. A gente pode perceber que tem ganhado força a ideia da criação de impostos globais sobre empresas e indivíduos. Um exemplo disso foi a manifestação do nosso ministro da Fazenda atual, Fernando Haddad, durante uma reunião do G20, de um projeto de imposto global sobre bilionários. A gente sabe já que a taxação de grandes fortunas não funciona e, quando implementada, ela faz o capital migrar para locais onde ele é menos oneroso de ser investido, sendo esse um dos principais mecanismos de defesa dos indivíduos que sofrem esse ataque. É claro que a implementação desse tipo de iniciativa é de imensa dificuldade técnica e política, mas vocês acreditam que essa ideia de imposto global pode ir adiante? Indo adiante, como a gente se protege, tendo em vista que isso impactaria não somente os bilionários, mas todo o conjunto da sociedade que sofreria com isso? Excelente pergunta. A gente precisa entender que o que permite que a gente ainda tenha um grau de liberdade razoável é a competição entre os países, entre as jurisdições. Porque na medida em que eles conseguem se unir e coordenar e harmonizar as regras, você não tem para onde fugir, você não pode fugir para Marte. Se houver um acordo globalista de que o nível mínimo de impostos será tal, que milionários paguem acima de imposto tal, e todos concordarem, você não vai ter por onde escapar. E a gente já vê há muito tempo uma imposição, até pelos países mais ricos, de certas regras. Então, até a terminologia, né, chamar de paraíso fiscal certos países que cobram menos impostos. Na verdade, os outros são infernos fiscais, eles são os certos, o resto é inferno, né? Então, mas eles querem, pela terminologia e por essa chamada harmonização, fechar o cercadinho para fazer todo mundo pagar mais. É uma visão globalista, que passa por essa coisa de países da Europa virar a União Europeia, ONU fazer tudo, os países se coordenarem, países ricos, e imporem certas regras e padrões para países mais pobres. Isso está vendo muito no meio ambiente, né? Isso diminui a competição entre os países e faz a gente pagar mais. Eu vou deixar a solução para o Urit. A solução
é no debate de ideias, é na pressão que a opinião pública pode fazer, nos representantes que se elegem, e aí é em nível global, porque de fato há essa pressão para a uniformização de cargas tributárias, e é uma grande batalha. Não sei qual é, não tem uma bala de prata, mas é preciso estar preparado para travar essa batalha, sim. E o Bitcoin, me pergunta aqui o Hélio. O Bitcoin é uma alternativa, mas tampouco é uma bala de prata, mas é uma alternativa. Mas nessa questão de tributação, esse é um problema enorme. Já aproveitando o ensejo do Bitcoin, obviamente temos uma pergunta sobre, foi direcionada para ti, Fernando, mas Hélio também fique super à vontade. Vocês acreditam que em algum momento o Bitcoin poderá substituir o padrão dólar atual? Se sim, quais obstáculos que precisam ser superados? Eu deixei já implícito na minha palestra, ou deixei bem explícito. Para mim, a possibilidade teórica existe e hoje existe a possibilidade prática, pelo que a gente já viu nos últimos 15 anos. Mas ainda é uma possibilidade muito remota e que, se acontecer, vai levar, não é anos, é décadas ou séculos. E talvez nem aconteça. Mas é uma possibilidade e hoje é um sistema alternativo fundamental para a liberdade do mundo civilizado. Agora, o que é preciso é empreendedorismo, é evangelização e é tempo. É tempo para que as pessoas entendam, conheçam, consigam confiar. Por isso que eu digo, se eu fizesse essa palestra 10 anos atrás, esse cara é louco, esquece. Hoje é mais plausível até discutir sobre esses assuntos. E eu e o Hélio discutimos sobre isso pelo menos 10 anos, né? Perfeito. Hélio, um pouco tu comentaste aqui, chegou uma outra pergunta, tu comentaste da questão da imigração. Então, hoje, a questão árabe, por exemplo, é uma questão muito delicada para os liberais. No geral, os liberais são favoráveis à imigração, mas com tudo que vem acontecendo nesse contexto atual, essa posição vem sendo revisada em alguns casos. Como que é possível construir um marco legal justo que permita a entrada de muçulmanos não radicais e, ao mesmo tempo, evite um engolimento da sociedade ocidental, como tu bem citaste, por esses grupos imigrantes? Vamos lá. Muitos liberais defendem fronteiras absolutamente abertas. Eu acho que isso é uma loucura, na minha opinião. Porque você, dentro de um país, você tem uma comunidade de pessoas, democracia ou não, você chega a certas regras e você pode escolher se você quer que cheguem novas pessoas, em que quantidade e de que tipo. Isso é quase inevitável. E como eu falei, dependendo do tipo de imigração, você corre um risco de ter um takeover, né? E aí não adianta nada você tentar defender seu sistema, porque você já perdeu. Eu mencionei como a Sharia é incompatível com os valores ocidentais. Eu mencionei como a Inglaterra sempre foi invadida e entende o perigo de você aceitar invasões indiscriminadas. Mesmo hoje, depois do Brexit, chegam barcos lá à beça, né? Então, aí tem um perigo. No caso dos Estados Unidos e do México, você está falando do mesmo sistema, o Ocidente esculhambado e o Ocidente. As pessoas querem sair do esculhambado para o bacana, mas ali não tem tanto o problema cultural e o risco de takeover, na minha opinião. O sujeito vai para os Estados Unidos e ele vira basicamente aceita o sistema e vira americano. Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos é absolutamente inaceitável, porque é imigração ilegal. Isso vai contra os valores que o Ocidente defende. Existe um programa formal e é numeroso. Os Estados Unidos são um país que tem crescido pra caramba a população por causa também da imigração legal. O que está se fazendo lá, e é escandaloso nos últimos 2 anos o aumento, o Biden passando por cima da vontade do povo. Se você perguntar para o povo se topa o que está acontecendo lá na fronteira sul dos Estados Unidos, o povo não topa. Então está havendo uma perversão das regras do jogo. E o que os americanos defendem é a imigração legal, que sempre existiu e é em volume bastante significativo. Então, tem que ficar atento, não tem que ter fronteira aberta, tem que levar em conta vários aspectos. Imigração
é muito positiva para atrair talentos, para atrair mão de obra, é positiva moralmente para quem está fugindo de países opressores, então o direito de você receber gente que está sendo perseguida, eu acho que é importante, mas não quer dizer que você vá abrir, escancarar as fronteiras para principalmente para uma cultura que está disposta a destruir os seus valores, e no caso dos muçulmanos, que anunciam que estão fazendo isso deliberadamente na Europa. Eles estão falando, nós vamos fazer o takeover, vamos ter mais filhos, vamos ir para lá, para a gente fazer o takeover da cultura deles. Aí não dá para aceitar. Obrigado, Hélio. Então, partindo para a nossa última pergunta, que veio da plateia, da Jussara, tanto para Hélio como para o Fernando. Na opinião de vocês, qual seria o gatilho para retomarmos nossa consciência como sociedade no Brasil e sermos promotores da liberdade novamente? Só pergunta fácil. Eventos como esse, sem dúvida que segue sendo, sempre foi, segue sendo fundamental para manter acesa a chama da liberdade, que a gente defenda esse princípio cada vez mais e com propriedade, com fundamentos. Então, como dizia Mises, há tanto tempo a gente repete ad nauseam a mesma frase, é o poder das ideias. Concordo 100%, Fernando. Eu diria que hoje a gente tem ainda um passo adicional a dar. O Brasil está com medo de falar. As pessoas importantes, os empresários estão com medo de falar. Os influenciadores estão com medo de falar. Por quê? Porque vão ser perseguidos, porque vão ser punidos, porque vão ser colocados na prisão. Isso aqui é que nem um vale de Gaut, a gente está falando aqui e aqui não dá consequência. O que eles vão fazer? Prender todo mundo aqui? Mas o que eles fazem é, se alguém se destaca e fala sozinho, nós vamos pegar ele de exemplo, para calar todo mundo e ficar na espiral do silêncio. Então, como é que a gente se protege disso? Vencendo o medo, falando, todo mundo junto, porque nós somos muito mais numerosos, ele não tem como prender todo mundo. A gente precisa defender esse país, pessoal, a gente precisa se pronunciar, é isso. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado, Fernando, obrigado a todos que enviaram as perguntas. Vamos para o próximo painel. Obrigado.